Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Neste domingo, dia 26 de abril de 2020, dentro do tempo pascal, a Igreja nos propõe novamente a passagem de Lucas 24, 13 a 35, dos discípulos de Emaús. No dia 15, quando a passagem apareceu também nas leituras do dia, publicamos uma pregação. Hoje vamos meditar com o arcebispo Fulton Sheen, servo de Deus. No domingo de Páscoa, Jesus se aproximou de 2 discípulos que se dirigiam a um povoado chamado Emaús, perto de Jerusalém. Eles tinham tido grandes esperanças a respeito de Jesus, mas as trevas da Sexta-feira Santa tinham levado embora a alegria deles. Conversavam tristes e angustiados na estrada, quando alguém que lhes parecia um forasteiro veio ao encontro. A própria incredulidade os cegava. Se eles estivessem estado esperando o Senhor, como ele prometera que viria, ressuscitado, eles o teriam reconhecido. Na verdade, eles se interessavam por ele, mas duvidavam da sua ressurreição. Então Jesus lhes apareceu, mas ocultou aquele gozo de reconhecer a sua presença. De fato, com o seu corpo glorificado, o que os homens viam dele dependia do que ele estivesse disposto a revelar e da disposição dos corações. Então os discípulos estavam entristecidos porque privados do Mestre, com quem haviam estado, de quem tinham visto como o prenderam, insultaram, crucificaram, sepultaram. O coração de uma mãe, quando se sente afligido pela perda de um filho, dói profundamente. Já os homens sentem mais a mente perturbada do que o coração. Os discípulos de Emaús sentiam a dor de uma carreira de Jesus que tinha sido truncada. Jesus não disse a eles: "Sei porque estáis tristes". Com a sua infinita sabedoria, começou a conversa procurando que eles desafogassem o coração, aliviassem o peso que os oprimia. O coração deles, disposto a falar, encontrou Jesus disposto a escutá-los. Se eles mostravam a Jesus as suas chagas, ele sabia como curá-las. Então Cleofas manifestou a sua estranheza de que o forasteiro não soubesse o que acontecera em Jerusalém com Jesus. E Jesus lhes chamou a atenção para os fatos, sobre os quais eles não estavam refletindo profundamente. E por isso também não tinham tirado as conclusões adequadas. Para curar as suas feridas, era preciso que eles meditassem naquilo que os preocupava e entristecia. Como aconteceu com a mulher junto do poço, Jesus não estava perguntando o que se passava com desejo de receber informação, mas sim de que eles aprofundassem o seu conhecimento. Então eles responderam, contando os fatos da paixão e morte de Jesus de Nazaré, que dizem ser um profeta poderoso em obras e palavras. Relatam que já fazia 3 dias que tudo acontecera, que algumas discípulas, tendo ido ao sepulcro, não acharam o corpo, voltaram e disseram ter visto anjos. Estes anjos haviam dito que Jesus vivia. Alguns discípulos foram ao local e encontraram tudo como as mulheres tinham contado, mas não viram Jesus. Os discípulos de Emaús esperavam grandes coisas e Deus não as havia realizado. O homem se sente contrariado com isso. Mas isto acontece quando as suas esperanças são inconsistentes. No caso deles, essas esperanças não eram grandes como deveriam ser, mas muito pequenas para o que Deus ia fazer. Eles haviam esperado um Redentor, mas descobriram um Redentor crucificado. Haviam esperado um Salvador de Israel, mas não esperavam também um Salvador dos gentios. Tantas vezes Jesus tinha falado que seria crucificado e ressuscitaria ao 3º dia. Mas essa derrota da morte era para eles incompatível com a ideia que eles faziam do Mestre. Por isso eles não deram importância às evidências, aos fatos que as mulheres haviam contado. Além disso, já era o 3º dia. No entanto, eles estavam caminhando com o Senhor. A evidência da ressurreição para os discípulos e apóstolos precisou abrir caminho por entre as dúvidas e a resistência da natureza humana.
Então o Salvador os repreendeu como homens sem inteligência. Por isso Jesus percorreu com eles as Escrituras, desde Moisés e dos profetas, no que dizia respeito a ele mesmo, mostrando todos os tipos e ritos que tinham se cumprido nele. Citando Isaías, mostrou-lhes o modo como havia sido crucificado, assim como as palavras que proferira na cruz. Citando Daniel, mostrou a montanha que encheria a terra. Citando Gênesis, mostrou como a descendência da mulher derrotaria a serpente do mal nos corações humanos. Citando Moisés, mostrou como ele próprio seria a serpente de bronze levantada para curar os homens do pecado, e como o seu lado seria trespassado e chegaria a ser a rocha de onde brotaram as águas da regeneração. Citando novamente Isaías, mostrou como ele mesmo seria o Emanuel, o Deus conosco. Citando Miqueias, mostrou como nasceria em Belém. E assim foi com muitas outras escrituras, que foram dando a chave do mistério da vida de Deus entre os homens e o propósito de sua vinda a este mundo. Por fim chegaram à cidade de Emaús. Jesus fez como se tivesse intenção de prosseguir viagem, mas os 2 discípulos rogaram que ele ficasse com eles. Eles tinham aprendido muito, tinham gostado daquilo. Ainda não reconheciam naquele forasteiro o Mestre, mas parecia irradiar dele uma claridade que como que prometia guiá-los a uma revelação mais completa, dissipando as trevas das suas mentes. Jesus aceitou o convite de ficar como hóspede da casa dos discípulos, mas se comportou como se fosse o anfitrião, o Senhor. Estando sentados para comer, tomou ele o pão, deu graças, partiu e deu, assim abrindo-se-lhes os olhos. Reconheceram-no então, e aí ele se tornou invisível. Esse ato de tomar o pão, parti-lo e dar a eles, repetia a última ceia, na qual Jesus tinha ordenado aos apóstolos que o repetissem em memória de sua morte. Imediatamente depois de receber o pão sacramental que Jesus acabava de partir, abriram-se os olhos da alma dos discípulos de Emaús. Do mesmo modo que a Adão e Eva tinham se aberto os olhos para ver a sua vergonha, depois de terem comido o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, agora os olhos dos discípulos eram abertos para que pudessem discernir o corpo de Cristo. A fração do pão os introduziu dentro da experiência do Cristo glorificado, e então ele desapareceu da sua vista. E eles tiveram uma reação afetiva e intelectual. Afetiva no sentido de que fez arder seus corações com as chamas do amor. Intelectual, enquanto lhes deu uma compreensão das centenas das passagens bíblicas em que se predizia a vinda do Cristo. A humanidade tende a pensar que tudo que é religioso deve ser surpreendente, poderoso. Mas esse incidente do caminho de Emaús nos revela que as verdades mais poderosas do mundo aparecem em incidentes comuns e triviais da vida, tais como o de encontrar um companheiro no caminho. Cristo ocultou sua presença naquele caminho tão comum para eles, que os levava de Jerusalém à sua aldeia. Eles tiveram conhecimento dele na medida em que caminhavam ao seu lado. E o seu entendimento foi o da glória que se alcança por meio da derrota. Na vida glorificada de Jesus, assim como na sua vida pública, a cruz e a glória iam sempre juntas. Neste momento da fração do pão, os discípulos saíram imediatamente e regressaram a Jerusalém. Da mesma forma como aquela mulher do poço largou o seu cântaro junto ao poço e correu, cheia de emoção, para comunicar o que havia acontecido às outras pessoas da cidade. Os 2 discípulos deixaram a intenção de ficar em Emaús e voltaram à Cidade Santa. Ali encontraram reunidos os apóstolos e com eles os outros seguidores e discípulos. Referiram tudo o que havia acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir do pão. Nós precisamos aprender com essa passagem dos discípulos de Emaús. Nós, os homens e mulheres de hoje. Primeiro,
a nos alimentarmos da palavra das Escrituras, para reconhecermos os eventos da história da salvação quando acontecem. Depois, para ouvirmos Jesus e o que Ele diz, da perspectiva dele e não da nossa, acolhendo os seus planos e propostas para nós, e não impondo os nossos planos a Ele. Então, buscando sempre os sacramentos, sinais eficazes da sua presença de Emanuel entre nós, pois os sacramentos são ações reais, concretas e atuais de Jesus vivo e ressuscitado, através de sua igreja, como quando ele vivia corporalmente sobre a terra. E então precisamos caminhar com ele esse caminho que nos é proposto, permitindo-nos viver esse ardor do coração ante a sua presença e comunicá-lo a todos, pois somos testemunhas. Vemos Jesus no Santíssimo Sacramento. Apalpamos Jesus quando o recebemos em nossas mãos. E Ele nos pede para levar esta alegria da boa nova do amor de Deus, do Deus amor, do Deus apaixonado pelos homens a ponto de assumir a sua natureza e morrer na cruz, para resgatar a todos das trevas e levar-nos a viver na luz, como filhos que se sentem amados e podem clamar, porque neles está o Espírito. O Senhor ressuscitou. Aleluia! Deus é fiel e cumpriu sua promessa. Paizinho, Abá, somos teus. Amém.